Vamos lá então, pessoal. Eu passei para vocês, para começar, o número 19 da página 837. Esse 19 aí, ele pede para você calcular o ângulo entre os dois planos, não é isso? Beleza, então. Aí tem uma fórmula que eu passei para vocês que a gente vai utilizar agora. Vamos lá. A fórmula que foi passada foi essa aqui, pessoal, que o cosseno de θ, onde θ é o ângulo, né, entre os dois planos, é dado por isso aqui. Você pega, no caso, o produto interno de U por V. Aí eu sugeri que vocês pegassem isso aqui em módulo, porque você pegando em módulo, você automaticamente vai conseguir já o ângulo positivo. Se você não pegar ele em módulo, o ângulo pode acabar sendo negativo e você tem que fazer uma subtração depois. Mas então pega em módulo aqui que você já acha o menor dos dois ângulos, ou seja, você já acha o ângulo agudo. Ok. A fórmula é essa aqui, sobre U vezes norma de V. Vamos lembrar que esse U e que esse V aqui são os vetores em relação aos quais os planos são ortogonais. Então, por exemplo, no número 19, você tem esse plano aqui, e você tem um outro plano, que é o plano 2x menos y mais z menos 4 igual a zero. Então, temos esses dois planos aí. Olha só, gente. Quando você escreve só o x assim, fica intrínseco que as demais componentes são todas iguais a zero. Então, por exemplo, aqui x vale zero. As demais componentes, como não está explícito aqui, também são iguais a zero. Então, quer dizer, no lugar aqui a componente do x, ó, vai ser 1 e as demais componentes zero. Tá? Por sua vez aqui, chamando esse vetor aqui de u, teremos 2, menos 1 e 1. Tá bom? Aí teremos o seguinte, pessoal. Feito isso, a gente vai ter então que esse primeiro plano aqui, ele vai ser ortogonal a esse vetor, e que esse segundo plano aqui vai ser ortogonal a esse vetor. Lembra que sempre que você acha aqui são os vetores em relação aos quais o plano é ortogonal. Sempre é isso. Então, teremos aqui que o cosseno de θ, ele vai ser igual a módulo. Ó, o primeiro vetor é 1, 0, 0. O segundo vetor é 2, menos 1 e 1. Vamos pegar isso aqui em módulo. Tudo. Sobre quem? Sobre raiz quadrada de quem? Como aqui só tem 1, pessoal, fica 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Isso e aqui. Vezes, aqui também tem uma raiz. Aí eu pego cada componente desse segundo vetor aqui e também elevo ao quadrado. Fica 2 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 1 assim ao quadrado. Isso aqui, então. Então, teremos cosseno de θ igual. Olha, aqui vai sobrar só o 2, porque 0 que multiplica essa componente dá 0, esse 0 que multiplica essa componente aqui vai dar 0. Então, na verdade, fica assim, 2 menos 0 mais 0, em módulo. Aqui embaixo, por sua vez, vai ficar o seguinte. Ó, quando você fizer 1 ao quadrado é 1, mais 0 ao quadrado é 0, mais 0 ao quadrado é 0. Vai sobrar só o número 1 aqui. Raiz quadrada de 1 é o mesmo. Vezes, por sua vez aqui, ó, 2 ao quadrado é 4, menos 1 ao quadrado é 1, e 1 ao quadrado é 1 mesmo. Então, aqui vai sobrar a raiz de 6. Moral da história, teremos que o cosseno de θ vai ser igual a 2 sobre raiz de 6. Né? Porque 1 multiplicado por qualquer coisa, ele acaba não alterando o produto. 4 mais 1 vai dar 6, então. Então, fica raiz de 6. Aí, o que você faz? Peça uma ajuda ao seu amigo Cássio. Verifica se a calculadora está em graus, para você poder ter uma resposta em graus. Lembra que do caso tem que ter esse desenho aqui, para você ver aqui no visor. Tá? Quando tem esse desenho aqui, significa que ela está configurada para fazer em graus. Ok.
Aí é de boa agora, pessoal. Olha, fica assim, θ igual arco cosseno de 2 sobre raiz de 6. Aí, se eventualmente você esqueceu como é que faz essa conta, eu vou fazer aqui com vocês. Ó. Coloca aqui Shift, né? Aperta o cosseno para aparecer o cosseno a menos 1, significa arco cosseno. Aí você vem aqui e coloca 2 dividido por raiz de 6 e aperta o igual. Então, quer dizer que o ângulo entre os dois planos é de aproximadamente 35 graus, 35,26 graus. Exercício nível iniciante. Tranquilo? Todo mundo aí? De boa? Vamos lá. O outro é basicamente a mesma coisa, pessoal. Joga na fórmula e a conta sai sem maiores problemas. Tá certo? Deixa eu fazer mais rápido, então. Rapidamente aqui, ó. A gente vai ter o x mais 2y menos 2z igual a 5 e o 6x menos 3y mais 2z igual a 8. Eu sempre gosto de fazer todas as questões que eu passo, porque eu nunca sei exatamente qual é a dificuldade que o estudante vai ter. Então, fazendo tudo, né, se eventualmente alguém tiver alguma dificuldade, as dificuldades são diferentes, eu tenho como pegar e sanar. O intuito de fazer todas as questões que eu passo como exercício é esse. Bom, aqui, em relação a qual vetor esse plano aqui vai ser ortogonal? Vai ser o vetor 1, 2 e menos 2. E no caso aqui, esse plano vai ser ortogonal a 6, menos 3 e 2. Aí, novamente, aqui teremos cosseno de θ igual módulo de quem? 1, 2 e menos 2, interno com 6, menos 3 e 2. Tudo isso sobre 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado assim. Vezes raiz de novo, 6 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado assim. Fecha aqui. E fecha aqui. E vou trabalhar com essa conta aqui então, pessoal. Vamos lá. Teremos cosseno de θ igual 1 vezes 6 é 6. 2 vezes menos 3 é menos 6. Menos 2 com 2 vai dar menos 4 aqui. Tá? Sobre 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, menos 2 ao quadrado é 4 também. Vezes aqui, quem? Raiz 6 ao quadrado é 36, mais 9 mais 4. Para poder caber aqui, vou fazer essa conta aqui na frente. Olha, aqui vai ficar, no caso, módulo de menos 4, que é o próprio 4. E aqui embaixo vai ficar o quê? 4 e 4, 8. 8 mais 1, 9. Raiz de 9 é 3. Vezes 36 mais 4, 40. 40 mais 9, 49. Raiz de 49 é 7. Logo, teremos, então, que o nosso θ vai ser arco cosseno de quem? Módulo de 4 é 4 mesmo, sobre 3 vezes 7, 21. Usando a calculadora agora, o resultado sai sem maiores problemas. Vamos lá, hein? Igual eu expliquei para vocês, vem aqui, aperta o Shift, aperta o cosseno. Aí aparece o cosseno menos 1, que significa arco cosseno. E coloco 4 dividido por 21. Aperto o igual, dá isso aqui, 79,01 grau. Aproximadamente, porque é um valor infinito, com infinitas casas decimais. Pessoal, de boa esses dois aqui iniciais? Alguém quer perguntar alguma coisa?
Ninguém? Vamos lá. Bom, depois desses, eu passei para vocês o seguinte, o número 21, 22, 23, 24, 27. Então, vamos começar pelo 22, né? Que é o seguinte, da página 838. Então, número 22. Esse número 22 aqui é só você interpretar com calma, que é bem fácil. Na verdade, todos aqueles que estão aqui na sequência são relativamente fáceis, só depende de uma interpretaçãozinha a mais. Deixa eu fazer a leitura com vocês aqui. Ó. O 22, mas eu passei o 21 também, não passei? Passei, tá. 21 primeiro aqui. O 21 pede para a gente o seguinte, ó. Ok, Tiago, vou fazer sem. Eu tinha suprimido ele indevidamente. O 21 fala assim, o plano que passa pela origem, né, e é paralelo ao plano que é dado aqui. Só um detalhe, o título do exercício é assim, ó, determine uma equação do plano que satisfaça as condições enunciadas. Isso do 21 ao 30. Então, o que acontece? O 21, ele dá para a gente um plano, que no caso é o plano 4x menos 2y mais 7z mais 12 igual a zero. Ele pergunta para a gente qual que é o plano que passa pela origem e é paralelo a esse plano aqui. Então, o que eu faço, pessoal? Eu quero um plano que passa pela origem. Lembra que a origem é o ponto 0, 0, 0. E que seja paralelo a esse plano. Então, é bem simples. Para um plano ser paralelo a esse, é só pegar um plano que também seja ortogonal ao vetor que esse plano aqui é ortogonal. E pelo que já foi discutido com vocês bastante, por sinal, esse plano aqui ele é ortogonal a que vetor? Ao vetor 4, menos 2 e 7. Tá? No caso, esse plano é ortogonal a esse vetor aqui. Então, eu quero... se esse plano é ortogonal a esse vetor aqui, se eu pegar um outro plano que seja ortogonal a esse vetor, ele vai ser paralelo ao plano dado. Todo mundo consegue entender o que eu falei, pessoal? Ó, novamente. Se eu chamar esse plano aqui de plano alfa, alfa é ortogonal ao vetor V. O que o exercício pede para a gente? Calcular um outro plano que seja paralelo a alfa e que passe por esse ponto. Então, como eu sei que alfa é ortogonal a V, se eu pegar um outro plano que seja ortogonal a V, ele vai ser automaticamente paralelo a alfa. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu falei aqui. Alguém, pessoal, me dá um retorno? Aí, conseguiram abstrair o que eu falei? Todo mundo, ó. Se eu pegar um outro plano que seja ortogonal a esse vetor, ele vai ser paralelo ao plano dado. Tá? Então, é simples. É só, no caso, pegar um plano ortogonal a esse vetor que passe por esse ponto aqui. Então, vamos lembrar que a fórmula que eu passei para vocês do plano é essa fórmula aqui. Que é um y, tá? Desculpa. Essa aqui é a fórmula que me dá um plano. Beleza. Então, olha só. Nesse caso, pessoal, quem é que vai ser o A, quem é que vai ser o B, quem é que vai ser o C? O A, o B e o C são esses componentes aqui. E no caso, o x0, y0 e z0 são as componentes do ponto dado. O x0 é esse aqui, o y0 também e o z0 também. E lembra que a origem é o ponto 0, 0, 0. Tá? Agora, de boa, ó. Aqui fica 4, x menos 0, menos 2, que multiplica y menos 0,
e mais 7, multiplica z menos 0. Iguala tudo isso aqui a 0, a gente vai processar essa conta e chegar no resultado final. Teremos 4x menos 2y mais 7z igual a 0. Então, essa aqui é a equação do plano pedido. Tá? Essa aqui, no caso, é a solução do exercício. Quer dizer o seguinte, que esse plano aqui, pessoal, que eu acabei de calcular, e o plano alfa que foi dado para a gente aí são planos paralelos. Tá? Esse plano beta e esse plano alfa aqui são paralelos. Alfa e beta são paralelos. Tá, o que são planos paralelos? A grosso modo. Se eu perguntar para vocês, o que são planos paralelos? O que vocês vão ter em mente aí? Eles não se encontram em nenhum ponto do plano cartesiano infinito. Concordo, exatamente. São planos que seguem um do lado do outro sem se encontrar. Perfeito, é isso mesmo. Então, são planos que não têm pontos em comuns. Tá? São planos paralelos, é isso. Beleza. Pessoal, outra pergunta então. No espaço, eu posso ter planos que não sejam paralelos? Novamente, ó. Oi? Pode, ué. Pode. Então, é porque, na verdade, eu falei uma coisa pensando outra. No espaço, eu posso ter planos que não sejam nem paralelos e nem concorrentes? Não. Não, né? Porque lembra que no espaço eu posso ter retas reversas. A reta reversa é aquela reta que não é nem paralela e nem concorrente. Ou seja, ela nem segue uma paralela à outra e nem segue uma cortando a outra. Então, no espaço eu posso ter retas reversas, mas eu não posso ter planos reversos, por exemplo, no espaço. Tá? Então, necessariamente, os planos ou são paralelos, ou acabam se encontrando, aí tem, no caso, se encontra a partir de uma reta, ou acabam sendo coincidentes, quando tem dois planos exatamente iguais, aí são planos coincidentes. Tá? Então, você não pode ter planos reversos no espaço tridimensional. Beleza. Vamos então passar agora, pessoal, para o exercício número 22, tá bom? O 22 fala o seguinte, o plano que contém a reta que eu vou escrever aqui e que é perpendicular a um outro plano aqui. Então, tá. Então, eu quero um plano que contenha essa reta aqui. Você tem que conter essa reta e que seja perpendicular, tem que ser perpendicular a esse plano aqui. Ok, então, pessoal, vamos lá, vamos ver como é que a gente faz uma continha dessa. Primeiramente, se contém essa reta aqui, eu posso fazer da seguinte maneira. Eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou pegar um ponto, um plano, que contém um ponto dessa reta. Exemplo, se eu pegar, por exemplo, o t igual a 0, eu vou ter aqui, no caso, x igual a menos 2. Eu vou ter aqui um y igual a 4. E eu vou ter aqui, no caso, um z igual a 3. Ou seja, eu acabo tendo, então, um ponto que pertence a essa reta. Esse ponto que é o ponto menos 2, 4 e 3. Certo? A ideia? Então, esse ponto aqui pertence a essa reta dada. Se eu chamar essa reta aqui de reta R, esse ponto aqui vai pertencer à reta R. Primeira observação, tranquilo, pessoal? Podemos seguir? Agora, olha só, eu quero um ponto que contém eu quero um plano que contém essa reta, tá certo? E que seja, no caso, ortogonal ou perpendicular a esse plano aqui dado. Qual o vetor
em relação ao qual esse plano aqui é ortogonal. Se eu chamar esse plano aqui de plano alfa, se eu pegar o vetor V, da forma 1, menos 2 e 1, ele é ortogonal, a alfa. Certo a ideia? Esse plano aqui ele é ortogonal a alfa. A minha pergunta é o seguinte: eu posso utilizar esse vetor aqui para poder usar exatamente esse vetor, esse ponto aqui, nessa equação, para achar um plano que seja ortogonal a esse? O que vocês acham, pessoal? Pois não, pode falar, Vitor. Hum. Você achou um vetor paralelo ao normal. Ok. Tá, eu vou, na verdade, utilizar uma estratégia um pouco diferente, pessoal. Eu comecei de um jeito aqui, mas vou acabar usando uma estratégia um pouco diferente. Olha só. Eu quero um vetor, vamos lá, que seja ortogonal a esse aqui. Aliás, eu quero um plano que seja ortogonal a esse plano dado e que contenha essa reta aqui. Eu posso fazer o seguinte, então. Eu posso fazer o que você achei um vetor que seja paralelo ao vetor dado, da seguinte maneira. Não, eu vou fazer de uma outra maneira aí, depois a gente vai ver se combina com o seu. Pode falar, Vitor. Perpendicular. Então, você achou um vetor perpendicular a esse. Foi isso? Eu não consegui te ouvir direito, peraí. Ah, tá. Não, é isso aí que eu vou seguir mesmo, tá correto. Então, eu vou conseguir achar um vetor que seja, no caso, perpendicular a esse vetor aqui. Essa vai ser a primeira parte. Então, suponha o seguinte, seja o ortogonal ou perpendicular, tanto faz. Seja o perpendicular a V. Se o é perpendicular a V, então o que acontece aqui? Eu vou ter o seguinte, então eu vou ter que o produto interno entre O e V tem que ser igual a zero. Eu acho que foi essa estratégia aqui que você deve ter seguido. Aí observem só, eu vou ter que achar um vetor, né, que seja ortogonal a esse vetor aqui. Dessa maneira, deixa eu pensar um pouco aqui. Eu vou ter que achar um vetor que seja ortogonal a esse vetor aqui. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar e colocar assim. Colocar, no caso, esse vetor aqui como sendo um x, um y e um z, que multiplica o vetor 1, menos 2 e 1, e falar que esse produto aqui, no caso, é zero. Aí eu acabo tendo aqui o seguinte, x vezes 1 vai dar x, y vezes menos 2y, e z vezes 1 vai dar z. Eu vou pegar uma solução, pessoal, para esse... Eu vou pegar uma solução para essa equação aqui. Para poder ter uma solução para essa equação, que não seja solução trivial, são infinitas. Mas deixa eu só fazer o seguinte, aqui, tem um detalhezinho aqui que eu estou perdendo. Só um minuto, pessoal. Só conferir um detalhezinho aqui.
Deixa eu só pensar um pouco nessa questão aqui, peraí. Bom, a próxima conta aqui é o seguinte, é o plano que passa pelo ponto. Questão 23. Eu quero um plano que passa pelo ponto 1, negativo. 4 e 2, e que contém a reta de interseção entre esses dois planos aqui, entre o plano 4x menos y mais z menos 2 igual a zero, e o plano beta, no caso, como sendo 2x mais y menos 2z menos 3 igual a zero. Ok. A ideia aqui é o seguinte, pessoal. Nesse caso aqui do 23, eu primeiramente vou achar os dois vetores que sejam ortogonais a isso aqui, aos dois planos dados, tá certo? Aí depois eu pego esse vetor que foi dado aqui, esse ponto que foi dado aqui, e consigo achar a reta que eu quero. Então vamos lá. Eu sei que esse vetor alfa aqui, ele acaba sendo ortogonal a quem? Ao 4, ao menos 1 e ao 1. E eu sei que esse vetor, e que esse plano beta aqui, ele acaba sendo ortogonal ao vetor 2, 1 e menos 2. Então, nesse caso aqui, o que eu faço? Eu vou achar o vetorial V. Esse o vetorial V, ele vai ser ortogonal tanto ao vetor U quanto ao vetor V. Aí, achando esse vetor ortogonal tanto ao U quanto ao vetor V, ele acaba sendo paralelo à reta que eu estou querendo calcular e que passa por esse ponto aqui. Certo? Então, vamos calcular. Fica aí J e K. Aqui fica 4, menos 1 e 1. E aqui fica 2, 1 e menos 2. Vou reescrever essas duas linhas aqui. Poderia ter feito direto também, se eu quisesse. Aí temos, ó. Menos 2 que multiplica menos 1 dá 2, fica 2i. 1 vezes 2 dá 2, logo fica 2j aqui. E aqui vai dar 4k. Subindo aqui, ó, dá mais 2k. Menos i, e aqui vai dar, no caso, mais 8j. Tá? Aí, juntando aqui, a gente vai ter 2i menos i vai dar i. 2j mais 8j dá 10j. E 4k mais 2k vai dar 6k. Logo, esse vetor aqui, pessoal, ele é ortogonal tanto ao vetor u quanto ao vetor v. Aí eu vou usar esse vetor aqui e esse ponto que foi dado aqui para conseguir achar a reta que passa pela interseção do plano alfa e do plano beta ao mesmo tempo. Porque se esses dois planos são concorrentes, eles acabam se interceptando a partir de uma reta, tá? E essa reta aqui, ela vai ser paralela ao vetor que é ortogonal aos dois vetores ortogonais a cada plano. Em suma, calcule isso aqui. Como é que a gente calcula a reta? É x igual a x0 mais at, y igual a y0 mais bt, e z igual a z0 mais ct. Onde, nesse caso, o a vale 1, o b vale 10 e o c vale 6. E aqui nós temos o x0, o y0 e o z0. Fica menos 1, mais K mais 1t. Depois, o y aqui vai dar 4, mais 10t. E o z aqui vai dar 2, mais 6t. Tranquilo esse 23 aqui, pessoal? Beleza.
Ok, então. A outra conta aqui, que é o número 24, é o seguinte. Ele pergunta para a gente qual que é o plano que passa. No caso, que ele pergunta... Professor, Oi. essa 23 aí não acabou, não. Acabou? Eu não perguntava só a reta? Ah, não. Peraí, esquece. A 23, ele pergunta o plano que passa pelo ponto. Peraí, por favor. O plano que passa pelo ponto, tá? É que eu confundi aqui. Eu pensei que ele perguntasse a reta de interseção. Ele pergunta o plano, né? Tudo bem. Então, nesse caso aqui é o seguinte, ele pergunta qual que é o plano que passa por aquele ponto aí, que seja paralela a essa, e que contém a reta, não é isso? Então, nesse caso aqui, pessoal, vai ser o seguinte, em vez de utilizar, eu não vou calcular a reta, eu vou calcular quem que é o plano, não é isso? Que seria isso aqui. Tá? Aí, nesse caso, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter o A sendo quem? Sendo, no caso, 1. O x0 vai dar, no caso, mais 1 aqui. O B vai ser, no caso, quem? 10 vezes y menos 4 aqui. O C vai ser 6 vezes z menos 2. Aí, processando isso aqui, né? Bom, se eu pegar e somar aqui, 12 mais 40 vai dar o quê? Vai dar menos 52. Menos 52 mais 1, menos 51. Esse aqui é o plano que contém a reta que passa por esse ponto e que está na interseção do plano alfa e do plano beta dados. Professor, Oi, eu acho que essa não resolve no S, não. por quê? É, pela forma que eu fiz aqui, eu encontrei a resposta que está no livro. Hum. E a resposta final foi 4x menos 13y mais 21z igual a menos 14. Deixa eu só ver o que o senhor fez aí que eu vou falar. Tudo bem. Até calcular esse primeiro produto vetorial aí eu fiz igual. Sim. Aí eu encontrei um vetor, né, que é ortogonal a esses dois N1 e N2. Isso. 1, 10 Aí, e 6. sim, aí depois eu encontrei um ponto comum nos dois planos. Eu considerei x igual a zero. Certo, você pode fazer isso. Ok. Mas aí como é Aí que... depois,